Magistrados de primeiro grau. Constituição. A magistratura de primeiro grau é constituída de juiz substituto, juiz de direito de entrância inicial, juiz de direito de entrância intermediária, juiz de direito de entrância final, titular da vara, titular de turma recursal ou substituto em primeiro e segundo graus. São juízes substitutos os de início de carreira para substituição nas entrâncias inicial e intermediária, com sede na comarca que encabeçar a respectiva seção, nomeados mediante concurso nos termos dos artigos 28 a 32 e com competência definida no artigo 33 deste Código. São juízes de direito substitutos de primeiro grau, os de entrância final, quando não titulares de varas, para substituição nas comarcas dessa categoria sediadas na região metropolitana de Curitiba, na região metropolitana de Londrina, na região metropolitana de Maringá, em Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava e Umuarama, promovidos entre os de entrância intermediária ou removidos de uma para outra das comarcas de entrância final. São juízes de direito substitutos em segundo grau os classificados na entrância final, com preenchimento do cargo mediante remoção, observados alternadamente os critérios de antiguidade e de merecimento. Os juízes de direito substitutos em segundo grau, durante a substituição, terão a mesma competência dos membros do Tribunal de Justiça, exceto em matéria administrativa, ficando vinculados aos feitos em que tenham lançado visto como relator revisor e ainda, se tiverem solicitado vista ou proferido voto, hipótese em que continuarão o julgamento. Caberão ao presidente do Tribunal de Justiça a designação dos juízes de direito substituto em segundo grau. Em regime de exceção, decorrente do acúmulo de processos, os juízes de direito substituto em segundo grau poderão ser designados para auxiliar no Tribunal de Justiça, caso em que atuarão exclusivamente nos processos acumulados constantes de relação específica. Vago o cargo de desembargador ou encontrando-se o titular afastado por 30 dias ou mais, far-se-á a convocação de juiz de direito substituto de segundo grau. Antes de decorrido o biênio do estágio probatório e desde que indicada pelo Conselho da Magistratura a aplicação da pena de demissão, o juiz substituto e o juiz de direito, quando for o caso, ficarão automaticamente afastados das respectivas funções com perda do direito à vitaliciedade, ainda que a aplicação da pena ocorra após o decurso daquele prazo. Juízes substitutos, nomeação. O ingresso na carreira da magistratura, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos, este com prazo de validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez e, no máximo, por igual período. O concurso, salvo outra forma de realização estabelecida pelo órgão especial, será prestado perante a comissão examinadora, integrante pelo presidente do Tribunal de Justiça, pelo Corregedor-Geral de Justiça, por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil e por desembargadores indicados pelo órgão especial. Para inscrever-se no concurso, o interessado deverá preencher, na data da inscrição, os seguintes requisitos: ser brasileiro, estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos e quite com as obrigações eleitoral e militar, ser bacharel em direito, gozar de boa saúde física e mental e não apresentar deficiência que o incapacite ao exercício da magistratura, não possuir antecedentes criminais, nem ter sofrido penalidade no exercício do cargo público ou de atividade profissional. Comprovar por documento o exercício de no mínimo 3 anos de atividade jurídica na forma da lei. No período de inscrição, deverá o candidato indicar todos os cargos ou atividades que tiver exercido profissionalmente. O Tribunal de Justiça, mediante convênio com a Associação dos Magistrados do Paraná e com a Escola da Magistratura, as quais repassará os necessários recursos financeiros, organizará cursos permanentes voltados tanto à preparação para o ingresso na magistratura quanto ao aperfeiçoamento de magistrados. No concurso referido no artigo 28, será atribuído valor relevante à conclusão do curso de preparação ministrado pela Escola da Magistratura do Paraná. No regimento interno, o Tribunal de Justiça disciplinará a forma e as condições do concurso, cabendo ao Conselho da Magistratura elaborar o seu regulamento. Serão indicados para nomeação os candidatos correspondentes ao número de vagas, respeitada a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso. Competência. O juiz substituto, quando no exercício de substituição ou designado para auxiliar os juízes de direito das comarcas que integram as correspondentes seções judiciárias, terá a mesma competência destes. Caberá ao substituto, na ausência mesmo eventual do juiz titular, decidir pedidos cíveis e criminais de natureza urgente e comunicar incontinenti o fato ao corregedor-geral
da Justiça. Juízes de Direito, competência. Salvo disposições em contrário, compete ao juiz de direito, em primeiro grau de jurisdição, o exercício de toda a jurisdição. O Tribunal de Justiça, por ato de seu presidente, poderá designar juízes de direito de instância final para conhecer e julgar conflitos fundiários no âmbito de todo o Estado, atribuindo-lhes competência exclusiva. Cumpre ao juiz defender, pelas vias regulares de direito, a sua competência. Nas comarcas onde houver mais de um juízo, proceder-se-á à distribuição dos feitos. O presidente do Tribunal de Justiça, ouvido o Corregedor-Geral da Justiça, se este não for o proponente da medida, poderá designar juízes de direito de primeiro grau de jurisdição para, cumulativamente com suas funções, proferirem sentença ou, nos limites das respectivas comarcas, responderem por matéria da competência de outros juízos. A designação de que trata o caput do presente artigo perdurará, enquanto necessária ao interesse da administração da Justiça. Nas comarcas de foro em instância final, a direção do órgão será exercida por um dos juízes titulares designado pelo presidente do Tribunal de Justiça pelo prazo máximo de 2 anos. Nas comarcas e foros de entrância intermediária e inicial, com mais de uma secretaria do foro judicial com cargo de juiz de direito, a direção do fórum será exercida por um dos juízes titulares pelo prazo máximo de 2 anos, independentemente de designação, mediante sucessão automática e obedecendo-se à ordem de antiguidade na comarca ou foro. Nas comarcas ou foros de juízo único, a direção do fórum será exercida pelo juiz titular, enquanto nela judicar. Na hipótese do parágrafo 1º, o juiz diretor do fórum, ao assumir suas funções, deve comunicar à presidência do Tribunal de Justiça. A substituição eventual do juiz do fórum será exercida pelo juiz de direito titular mais antigo na comarca ou foro, independente de designação. O juiz substituto responderá pela direção do fórum, independentemente de designação, quando na comarca ou foro não se encontrar em exercício nenhum dos juízes titulares das varas. Na hipótese do parágrafo 5º desse artigo, havendo sessão judiciária, mais de um juiz substituto responderá pela direção do fórum, aquele mais antigo na sessão. Além daquelas previstas em lei e outros atos normativos, o juiz diretor do fórum possuirá outras atribuições definidas pelo Conselho da Magistratura. Nas comarcas ou foros onde houver mais de um prédio designado às dependências do fórum, o presidente do Tribunal de Justiça designará para cada um, entre magistrados nele atuantes, o juiz diretor do fórum, com atribuições limitadas ao gerenciamento do edifício, bem como, entre os juízes diretores dos fóruns, o juiz diretor-geral do fórum, com as demais atribuições definidas pelo Conselho da Magistratura. As atribuições inerentes à Secretaria da Direção do Fórum serão exercidas pelos servidores próprios onde houver, ou pela Secretaria Judicial do órgão que for titular o juiz diretor do Fórum, salvo determinação contrária deste. Em todas as comarcas e foros, haverá uma secretaria da direção do fórum, com estrutura funcional própria e subordinada ao respectivo juiz diretor do fórum. A instalação da secretaria da direção do fórum nas comarcas ou foros será precedida de ato do presidente do Tribunal de Justiça. Salvo nas hipóteses em que existir quadro próprio nas secretarias de direção do fórum, até o provimento dos cargos a ela vinculados, serão mantidas as designações dos servidores efetuadas com base na legislação anterior. Além daquelas previstas em lei ou em atos ou em normativas emanadas do Tribunal de Justiça, a Secretaria da Direção do Fórum exercerá as seguintes atribuições: supervisionar a central de mandados, dar suporte e apoio às atividades desempenhadas pelo juiz diretor do Fórum. À Secretaria da Direção do Fórum poderão ser acumuladas outras secretarias do Foro Judicial no interesse da Justiça. A hipótese prevista neste artigo não implicará no aumento ou acumulação de gratificações legalmente estabelecidas para cada secretaria.